Pronto, então agora sim, boa tarde a todos. Terceiro ano A do Vespertino. Estamos aqui para mais uma aula, né, que normalmente, pessoal, essa aula é uma aula de dúvida. Só que hoje ela não vem ser bem uma aula de dúvida. Ela vem a ser uma aula informativa, né? Eu vou informar vocês algumas coisas. Então, não é bem aula de dúvida, porque eu não vou corrigir questões. Eu vou apenas informar algumas coisas a vocês. Então, bora lá. Hoje eu passei essa lista de presença. Então, bora só ver se está funcionando. Tá aqui. Pronto. Até o momento, nós temos 21 pessoas que assinaram a lista de presença. Como vocês sabem, algumas pessoas não recebem a notificação por e-mail. Por isso, pessoal, é importante que se você ver, deixa eu ver, é aula do professor Anderson de matemática. Sempre ele passa alguma coisa. Se não chegou nada no meu e-mail, tem alguma coisa errada. O que é que você deve fazer? Você deve ir lá no Google Sala de Aula e ver se tem alguma coisa. Vai ter sempre. Se não tiver, é porque tem alguma coisa errada com o seu. Ou seja, algumas pessoas esquecem de atualizar os aplicativos. E aí não vai chegar. Tá? Um aluno me falou o seguinte, que no dele, mesmo tudo atualizado, não estava fazendo a coisa correta, aparecendo as mensagens. O que ele fez? Ele apagou o aplicativo, ou seja, ele desinstalou o aplicativo, instalou o aplicativo de novo, e aí ele viu que deu tudo certo. Ou seja, foi um problema dele, pessoal dele. Então, pessoal, vejam essas coisas, tenta corrigir esses problemas aí de vocês, porque aqui tá tudo ok. Eu tô mandando toda segunda-feira, memorize aí, ó, toda segunda-feira eu vou passar alguma informação. E toda a sexta-feira está marcado nossa aula de dúvida, tá? Sempre. Se eu não mandei, eu devo mandar algum comunicado, alguma coisa aconteceu, tá? Mas toda segunda eu vou mandar informação. Porque eu mando segunda e vocês vê no dia que vocês acharem melhor. Eu vou aproveitar aqui e falar da lista de presença, falar logo da presença e falta de algumas pessoas. Algumas pessoas estavam com medo sobre falta. Então, eu vou falar logo sobre isso aqui com vocês, para tranquilizar algumas pessoas. Quem assiste a minha aula sabe que eu já comentei isso daqui algumas vezes, mas eu volto a comentar a vocês. Então, olha só, estou repetindo, tá, pessoal? O que eu já falei de outras vezes. Meu aluno, ele é livre para escolher o que ele quer fazer, tá? Toda segunda-feira eu vou passar essas informações. No dia da aula, você tem que fazer o quê? Você vem aqui e assina a tua lista de frequência. Você vem aqui, ó, dá um clique. Você quer ir para a escola? É seu dia de ir para a escola? Vá. Você é livre para você fazer o que você quiser. Às vezes você quer ir na escola, porque é seu dia, e você quer usar a internet de lá, você quer assistir a aula de lá, tudo bem, pessoal, você vai ter sua presença, já que você assinou a minha lista de frequência. Então, assina a lista de frequência e vai estudar onde você quiser. Vai estudar na escola, vai estudar em casa, vai estudar embaixo de uma árvore, onde você quiser, entendeu, pessoal? Uma biblioteca, se sinta à vontade. Eu não cobro isso de vocês. O que eu cobro é, assine a lista de frequência para garantir a sua presença, estude no melhor local que você achar, tá? E pronto, é isso aí. Não tem meio termo. Assinando aqui, garante a tua frequência, tá? A sua presença. Caso você queira, hoje mesmo a gente tem 2 aulas aqui, né? 2h50 a 4h50.
Você assinando essa lista, você já tem 2 presenças. Mas você que está assistindo agora aí, a minha aula online, você não vai ter 2 mais uma, você não vai ter 3 presenças não, pessoal, tá? Você continua tendo 2 presenças, porque essa aula online que eu estou marcando aqui é apenas uma aula, mas a aula síncrona, que você tem que fazer as atividades em um melhor momento possível, você tem que resolver isso nessas 2 aulas que nós temos hoje. Por isso que eu sempre faço uma aula de dúvida e a outra aula você é livre para terminar suas atividades, seus estudos, mas você tem que fazer em um melhor momento possível. Por isso que eu passo na segunda, tá? Eu passo na segunda, mas eu sei que sua aula é quarta e sexta-feira. Você vai ver qual é o melhor dia para você fazer. Então, meu aluno é livre. Quer ir para a escola? Vá. Quer ficar em casa? Não é seu dia de ir para a escola? Fique. Eu não quero nenhum nem outro. Vá lá embaixo de uma árvore, você tem acesso à internet, vá assistir sua aula, vá fazer suas atividades, tá? Você é livre para isso, tá? Então, eu quero deixar vocês bem à vontade com relação a isso. Em frequência, vocês são livres para isso. Não vai levar falta se você assinar. Parece que Gisele levantou a mão. Quer falar, Gisele? Sim, professor, essa Diga. questão que está falando sobre alguns alunos estar com algum problema no aplicativo, eu também estou a mesma coisa. Segunda-feira o senhor até passou a lista de presença e eu não assinei por conta disso. Eu já tirei o aplicativo, já várias vezes já. Os professores pediram para fazer isso, eu retornei a fazer de novo. E não está resolvendo. Se os alunos eles não mandam a aula daqui do professor lá na sala, eu não assisto porque meu aplicativo não quer me ajudar de jeito nenhum. Eu estou assistindo as outras aulas porque os alunos, alguns colegas daqui estão me mandando lá. Até as atividades, os professores estão com problema de entregar. Se os alunos não mandam, aí piora para o meu lado. Eu já tirei de novo, já coloquei, já fiz tudo e não está resolvendo nada. Você falou, Gisele, que foi na segunda-feira que eu mandei lista de frequência, foi isso? Ou eu entendi errado? Eu acho que foi, ou foi na segunda-feira, ou foi na quarta, alguma coisa assim. Olha só, Gi, eu só passo lista de frequência no dia da nossa aula. A nossa aula, no caso, é quarta-feira e sexta-feira. Então, eu só mandei lista de frequência quarta-feira e sexta-feira. Na segunda-feira, eu gosto de mandar o conteúdo para o que é que Gisele tem que estudar durante a semana. Aí é que eu mando lá no Google Sala de Aula apenas o que vocês têm que estudar durante a semana, só isso. Mas lista de frequência eu só boto no dia que é minha aula. Que dia é minha aula? Quarta-feira, primeiro horário, e sexta-feira com vocês, terceiro e quarto horário. Então, se você está tendo esse problema aí, então é legal sim você entrar em contato com algum colega seu para te passar o link, te passar as informações. Alguma coisa está acontecendo, se você usa o celular, alguma coisa, infelizmente, está acontecendo com o seu aparelho. Mas é aquilo que eu estou te falando, não é com todo mundo. Então, tente resolver essa parte sua aí. Você falou que já tentou desinstalar. Procure ver algum colega que saiba mais para te ajudar, se é alguma coisa, viu? Certo, professor. E Obrigada. assim, como eu falei, a lista de hoje está aberta até 6 horas, já que eu sempre dou um prazo de 20 minutos a mais. A aula vai até 5h40 hoje. Então, eu fecho a lista às 6 horas. Eu não, o computador fecha a lista normalmente 6 horas. Então, tenta, se algum colega te passar algum link aí, para você assinar essa lista até às 6 horas. Agora, bora lá. Então, passando dessa parte de frequência, né? Bora lá. O que foi que eu passei, né? Além dessa lista de frequência, eu passei isso aqui, ó. O link para a aula que vocês estão tendo agora. Eu botei, ó, a aula de hoje,
de dúvida, que não é bem uma aula de dúvida, como eu falei, já que estamos começando a quarta unidade, é mais uma aula informativa, né? Eu estou passando umas informações a vocês. Então, começa às 2h50 da tarde, vai até 3h40. Então, até 3h40 eu vou estar aqui com vocês. Depois, na outra aula, vocês veem se vocês vão estudar, se vocês vão fazer alguma coisa. No caso de Gisele, eu acho que ela está trabalhando, então ela vai continuar o trabalho dela. E no momento melhor que Gisele tiver em casa, à noite, ela faz o que eu falar aqui hoje. Então, bora lá. O que foi que eu postei na segunda-feira? Que não foi lista de frequência. Eu só posto lista de frequência, tá, gente? E Gisele, só na quarta e sexta-feira, que é o dia da nossa aula. Eu não vou passar lista nenhuma de frequência fora do nosso dia de aula. Então, bora lá. Você vem aqui em atividade e você vai ver essa parte aqui, ó. Na segunda-feira, eu postei aqui, OBMEP 2021. O que foi que eu postei? Eu postei isso aqui, ó. Eu disse a vocês que todos vocês que fizessem a OBMEP e passasse para a segunda fase, vocês teriam um ponto extra, tá? Então, aqui vocês vão ler aqui o que foi os protocolos. Vocês fizeram o nível 3, que foi junto com o primeiro, segundo e terceiro ano. E você vai chegar aqui, ó, e vai clicar aqui. Você vai ter essa relação aqui, ó. Primeiro lugar, segundo, terceiro. Então, se seu nome estiver aqui, quer dizer que você fez a OBMEP e passou para a segunda fase e tem direito a um ponto extra. É extra, viu, gente? Um ponto extra na terceira unidade, a unidade que passou. Então, professor, você tem a nota do pessoal? Não, eu não tenho nota de ninguém, média também de ninguém, já que eu estou somando, eu estou fechando aquele primeiro teste, segundo teste, a lista é editável, e também esse valor da OBMEP, um ponto extra, estou somando ainda essas coisas, então não tenho média de ninguém, só estou mostrando que se seu nome estiver nessa lista aqui, ó, chega aqui em OBMEP e clica aqui, ó. Teu nome está aqui, eu vou lhe dar um ponto extra na média da terceira unidade, tá? Gisele, levanta a mão de novo. Diga, Gi. O professor, essa lista aí do negócio da OBMEP, a gente da sala achou muito estranho. Eu digo até por mim mesmo, porque eu tava com a certeza que eu iria passar, até porque não estava tão difícil assim, a questão mesmo era raciocínio lógico. Sim. E até a Leila mesmo estava falando que nenhum da gente da sala passou. A gente estranhou mesmo, porque não estava tão difícil. Até a Leila falou isso, e os outros alunos também falaram. Era questão mesmo de raciocínio lógico, dava para entender. E quem estudou e quem estava tendo um estudo já em casa normal, dava para entender, né? Dava para você fazer umas questões certas. Sim. Então a gente até estranhou, porque nenhum de lá da sala passou. É porque assim, é só o pessoal lendo aqui, né? Que aqui, ó, são classificados 5% dos alunos da escola. Então, por mais que você tenha feito uma prova boa, como você falou, que achou fácil e tal, teve alguém que fez mais. E aí tem as classificações. Por exemplo, primeiro, o aluno com maior série em cada nível. Exemplo, teve aluno do primeiro ano que acertou 19 ou 20 pontos, mas ele não foi o primeiro lugar, porque em primeiro lugar tem a questão da série. Então, você, terceiro ano, tem prioridade com relação ao segundo e ao primeiro ano. Outra coisa, o aluno com maior idade, considerando, respectivamente, ano, mês e dia. Por que isso? Porque vários alunos tiraram uma nota equivalente, digamos assim. Então, essas foram as coisas que o professor, não fui eu que fiz isso aqui, tem um professor, vocês devem conhecer, o professor que estava responsável por fazer essa ordem foi o professor Akimar, né? Então, não fui eu que
fiz, que gerei essa planilha? Apenas eu peguei as provas de vocês, passei para ele analisou os casos lá e gerou essa planilha. Tinha que ser 5% dos alunos e seguir esse critério aqui. Com maior série, cada nível, o aluno com maior idade. Tá? Então, não é dizer que vocês foram ruins, deve ter tirado uma nota boa, mas não ficou na faixa dos 5%, os 5% melhores. E não é, eu não sei, e não é, deixa eu ver, eu acho que é 5%, eu não sei se é da turma ou de toda a escola. Tem isso também. Aí foi várias coisinhas, tá? Então, apenas ele me passou essa lista e eu passei para vocês a lista que ele me passou. Então, pessoal, era só olhar aqui a pessoa que tiver. Deixa eu ver aqui, primeiro ano ou terceiro ano A, vespertino. Aqui eu estou vendo do terceiro C, ó, do vespertino, né? C, teve 3 pessoas do vespertino C, outra aqui 4 do C, eu não vi aqui. A partir daqui começa o segundo ano. Como eu falei, né? É pouco, são 5% das pessoas. Mas, enfim, bora lá. Então, passando isso aqui, o que foi que eu passei na segunda-feira? Na segunda-feira eu passei aqui, ó, ver material, dia 9/8. Então, toda segunda-feira, lembrando, isso aqui não tem lista de presença, tá? Eu apenas passei o material segunda para durante a semana vocês verem o melhor momento para vocês estudarem. Então, aqui, ó, o que foi que eu passei na segunda-feira? Botei assim, boa tarde, estamos começando a 4ª unidade. Durante essa semana, vocês devem estudar o assunto geometria analítica, ponto e reta. Portanto, você deve consultar seu livro 3 de matemática. Aí, peraí, professor Anderson, a escola me chamou, eu devolvi meu livro 2 de matemática, que é do segundo ano. Como é que você me pede para eu pegar um livro 3 que a escola não me deu, a escola não me forneceu, o livro físico, o de papel, do terceiro ano? Por isso que eu botei aqui, ó, está em anexo. Então, pessoal, eu forneci a vocês de forma digital, avisem a seus colegas, tá? Porque muitos não vê, não entra, ou tá com problemas de e-mail, e acaba não fazendo as coisas. Então, tá aqui, ó. Você vai chegar aqui na sala, no Google Sala de Aula, vai vir atividades na parte de matemática, que é a 4ª unidade, ver material, tem isso aqui. E aqui está o livro de vocês. Está em anexo, olha aqui, ó. Livro 3 de Balestre. Quando você clicar, ele vai abrir o livro aqui. Só, pessoal, que depende de sua internet, já que ele é digital. Se sua internet for boa, ele vai ser mais rápido, mas o ideal é que você faça o download dele para a memória do aparelho. Se for celular, deixa no celular. Se for tablet, se for no computador, é melhor, porque, repara, se eu passar rápido aqui, ó, a minha internet, ó, ele vai dar alguns erros aqui, ó, tá vendo como a tela tá preta aí, ó, e dá alguns erros, aí depois ele aparece, tá? Mas a minha internet, ela é até boazinha. Mas quem não tem uma internet tão boa, vai aparecer aquele erro, vai pensar, mandei abrir e o livro tá com preto ali, dizendo que não pode abrir. Não é que a sua internet não foi capaz de baixar ele naquele momento que você visualizou, tá? Então, eu recomendo que você, se você puder, porque tem gente que tá com o celular tão cheio, pessoal, faz uma limpeza nesse WhatsApp aí, viu? Haja foto, haja vídeo, apaga essas tralhas aí, rapaz. Tô falando assim, pessoal, se você puder, faça o download, tá? Porque aí vocês podem ter o seu livro no seu aparelho, offline. É melhor do que quando você precisar estudar, ele aparecer com erro, tá?
Então, tenta fazer o download. Outra coisa, pessoal, o livro começa com esse assunto daqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. O livro começa com esse assunto daqui, ó. Geometria espacial. Eu não vou começar o livro logo de geometria espacial, porque eu não acho legal você sair, eu não acho legal vocês saírem do segundo ano e agora mudar para o terceiro ano, mal vindo geometria plana, direito e bem consistente, e começar uma geometria espacial, que é uma geometria em 3D. Vai ser muito mais difícil para vocês, tá? Então, pessoal, eu vou começar de outro assunto. Então, vem aquela questão. Por que o professor Anderson não começou nas primeiras páginas do livro? Porque, para mim, é mais interessante começar de outro assunto chamado geometria analítica, que é uma geometria, eu considero mais fácil com entendimento melhor para vocês, do que eu começar logo aqui com geometria espacial, tá? Então, já estou explicando por que eu não estou começando das primeiras páginas do livro. E aí eu estou começando aqui, ó, página 146, geometria analítica, ponto e reta. É bem mais fácil para vocês começar desse assunto. Professor, a gente não vai ver aquele assunto, geometria espacial? Vai, só não vai ver agora, tá? Vocês vão, só não vai ver agora. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó, como é a geometria espacial. Ele começa tratando desses objetos aqui, que antes vocês viam isso como geometria plana, só tinha largura e comprimento, agora tem altura. Isso aqui é chamado de paralelepípedo, né? E para vocês calcular essas coisas aqui, eu acho mais complexo para vocês nesse momento. Por isso que eu não comecei das páginas iniciais do seu livro, tá, pessoal? É por isso que aqui, ó, eu falei, ó, o que é que vocês têm que estudar durante essa semana? Você tem que estudar geometria analítica, ponta e reta, ó, a página, pessoal, 146 a 151. Depois que você estudar isso por esse livro digital, já que você não tem um livro físico, você vai tentar resolver essas questões da página 1 a questão, ó, página 151, questão 1 a 5, tá? Então, vocês têm que tentar fazer essas questões. Na semana que vem, é que eu vou corrigir essas questões. Então, hoje, eu não vou corrigir nenhuma questão dessa. Essa semana, eu passei o conteúdo, entendeu? Vocês vão estudar essa semana. Hoje, amanhã, o dia que vocês acharem melhor. Semana que vem, ou seja, de hoje a 8, de sexta agora a 8, eu vou ter uma aula com vocês, como essa agora aqui, aula de dúvida, para corrigir essas questões que vocês não conseguiram, tá? E é assim que vai ser, como estava sendo feito. Aqui, ó. Como vocês não estavam vendo os vídeos, né, que eu já falei diversas vezes, que era a aula é 50 minutos. Aqui eu peguei o gancho dessa professora Ângela, professora legal, gostei do ensinamento dela. Estou passando para vocês um resumo, né? Já que esses professores do YouTube não dão aula, eles dão um resumo, pega o conteúdo, resume e bota ali. Então, eu peguei esse resumo dela, que dá 18 minutos, tá? Então, achei interessante vocês pegarem essa aula aqui, que é um resumo do assunto, leva 18 minutos, assiste e vai fazer as atividades. E semana que vem, a gente faz a correção dessas atividades aqui, ok? Então, o que é que você tem que fazer? Você deve abrir o livro, essa semana, vai no livro, vai na página 146, cadê? Estou abrindo ela aqui, ó. Aqui, página 146, e vai estudar isso aqui, tá? É isso que vocês têm que fazer.
Então, eu vou começar, então, dar uma explicaçãozinha básica para a gente pegar o nosso tempo, né? Porque é até 3h40, então até as 3h40 eu vou estar dando uma noção básica aqui do que é que o livro está falando, né? Para na próxima semana a gente começar mesmo. Bora lá, então? Então, está aqui. Esse é o assunto, o primeiro assunto que vocês vão estudar para a quarta unidade, que é o assunto do terceiro ano realmente. Estou começando de geometria analítica, ponta e reta. O que é isso aqui, pessoal? Para explicar o que ele quer, ó, ele está dizendo aqui ó, que em Nova York, ele localiza-se no globo longitude 74 graus, latitude 40 graus e 45 minutos. E Nova York está localizado aqui, ó, está mostrando aqui no globo, nessa partezinha aqui. Brasília está localizado em longitude 47 graus e 40 minutos, latitude 15 graus e 55 minutos. E ele está localizado, Brasília, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, está dizendo que no globo terrestre ele localiza aqui. Isso é só para te mostrar sobre a parte de localização, né, que eles estão trabalhando aí. Latitude e longitude. Aqui mais, ó, ele está te mostrando. Isso aqui já entra um pouco de geografia, né? A latitude, pessoal, são essas partes aqui ó, do nosso globo, né? Ó, horizontais. É a latitude. A longitude são esses eixos aqui, ó, vertical, tá? Então, se você pegar um eixo desse, latitude e longitude, você vai ter a localização, ó. Se você pega aqui, ó, uma latitude dessa, uma longitude dessa, lembra do eixo, ó, pessoal, X e Y. E aqui você pode localizar o que você quiser. O seu GPS é baseado nisso, né? O GPS do seu celular é baseado nisso. Exemplo. O que é que o GPS faz? Né? Que o GPS nada mais é do que a sigla o sistema de posição global, né? Ou seja, o globo terrestre. Sabe que por cima aqui do globo tem satélites, né? Satélites enviados por empresas, custa muitos milhões esses satélites. E esses satélites fica monitorando aqui, ele tem câmeras e várias outras coisas. Então, se você está aqui, nesse ponto aqui da Terra, seu celular comunica com um satélite desse. Um só vai te dar uma precisão ruim, já que o satélite ele não está parado. O satélite fica girando em torno do nosso globo terrestre, né? Por isso que o seu celular, ele não pega só um, ele se comunica com outro, com outro, com outro, já que tem vários satélites aqui na Terra. Então, seu celular, ao se comunicar com diversos satélites, ele vai te dar essas coordenadas. Quanto de X, quanto de Y, e vai localizar você aqui na Terra, tá? Então, às vezes você já viu, né, que você está aqui, mas ele mostra uma marca assim, né? É dizendo que ele não está preciso, dizendo que precisa de mais dados até você ter um ponto que é o mais correto, né? Então, se seu celular é bom, ele vai ter um GPS melhor e vai dar uma precisão melhor. Se seu celular não é tão bom, ele vai ter o GPS também não tão bom e vai te dar uma precisão também não tão boa. Fora isso, ele ainda te dá outro eixo, XY, e dá um outro eixo aqui, ó, o eixo Z. Esse eixo Z, pessoal, te dá profundidade. O que é profundidade? O seu GPS sabe, por exemplo, se você está no alto de uma montanha ou está embaixo, porque é a questão da altura, né? A quantos metros você está, ele vai saber. Então, o GPS é uma invenção muito legal, né? Muito legal mesmo. É só para comentar um pouco com você, né, sobre essas coisas. Então, continuando aqui, ó, na outra página,
O livro já começa a falar de coordenadas geográficas, né? Falando aqui de outras cidades, latitude, longitude, falando do meridiano, o meridiano mais comum que vocês conhecem em geografia, ó, meridiano de Greenwich, né? E vai. Ele vai te explicando essas coisas. Quando você vai até chegar no conteúdo mesmo, que é esse daqui. Esse é o conteúdo de matemática que nós vamos estudar, né? Geometria analítica, ponto e reta. Né? Aqui são os matemáticos que estavam envolvidos no início, né? Se René Descartes, Pierre de Fermat, né? E ele fala também sobre o plano cartesiano ortogonal. O que vem a ser esse plano cartesiano ortogonal? O plano cartesiano, vocês sabem, ele foi desenvolvido, né, também por cartésios, e o plano cartesiano nada mais é do que o eixo, o formato interessante de representar o eixo X e o eixo Y. Isso aqui é o plano cartesiano, tá? Quando o X e o Y formam um ângulo de 90 graus entre os seus eixos, né, ele tem uma projeção de um pelo outro. A projeção, como se fosse uma sombra. E essa sombra, por fazer 90 graus, é chamado de ortogonal, tá? Porque algumas pessoas podem pensar, o que é ortogonal? Ortogonal, pessoal, é quando ele tem uma projeção, ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, ele tem ortogonal. Então, o plano cartesiano, ele é ortogonal, porque o eixo X com Y forma 90 graus aqui, ó. 90 graus, 90 graus, 90 graus, tá? Forma 90 graus, o eixo X com o eixo Y. Disso também, temos aqui os chamados quadrantes, né? Essa área daqui é chamada de primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. O eixo X também recebe outro nome. O eixo X também é chamado eixo das abscissas, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Eixo das abscissas. É o eixo X. O eixo Y também é chamado eixo das ordenadas, tá? Então, o eixo Y, ó, também é chamado eixo das ordenadas. Então, tanto faz, pessoal, eu te falar, ô, pessoal, o eixo das ordenadas, aí você pensa, peraí, eixo das ordenadas é o Y, então o professor Anderson está falando daqui, ó, do eixo Y. Ô, pessoal, eixo das abscissas tem um ponto 3. Aí você vai pensar, peraí, eixo das abscissas, o professor Anderson está falando de X, que o eixo das abscissas é de X, tá? Então, aprendam a utilizar esse nome, ordenadas e abscissas. Abscissas é X, ordenada é Y, tá? Aqui ele fala também sobre um ponto, né, que gera um par ordenado. O par ordenado, você pode escrever por uma letra qualquer, sempre começa por uma letra maiúscula, estou chamando aqui de P, e o par ordenado, como o nome par, o que é par? Já está dizendo que, nesse formato, o par ordenado, que ele está se referindo a duas coisas, ó, o eixo X e o eixo Y. Então, o par ordenado sempre vai ter o eixo X e o eixo Y, ou seja, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. O livro trouxe aqui, ó, como A e B, mas não tem problema não, tá? Eu gosto de chamar X e Y, porque você já pode observar logo os eixos aí, né, que é X e Y. O meu eixo não é eixo A e B, mas o livro trouxe isso aqui como abscissa e o outro sendo ordenada, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? De X e Y. Aqui o livro começa a te explicar algumas coisas aqui, ó. Ele pegou alguns pontos e está
marcando aqui nesse plano cartesiano ortogonal. Exemplo, olha só esse ponto B aqui, ó. O ponto B tem x é menos 4 e y é 5. Então, o ponto B, bora lá, o x, menos 4. Cadê o menos 4? Tá aqui. O y é 5. Cadê o 5? Tá aqui, ó. Como é que eu marco o ponto B? O ponto B, pessoal, é marcado através desses eixos daí, tá? Se você projetar esse eixo, ó, menos 4, ó, você vai botar linhas tracejadas, ó. Tracejei. Repare que eu passei do ponto, não tem nada não, ó. Menos 4 e 5, ó. O encontro deles forma o ponto B. Então, eu vou marcar aqui o ponto, posso apagar aqui isso, esse excesso, né? Ó, estou apagando aqui aqueles tracinhos que eu botei em excesso. Então, o ponto B, pessoal, nada mais é do que o encontro desse valor de x e o valor de y. Quando eles se encontram, eles se cruzam e formam esse ponto, que é o ponto B. Yuri, levanta a mão. Diga, Yuri. No caso, professor, a ordem, sempre o x vai ser o primeiro? Sempre o x, Yuri, vai ser o primeiro, tá? Sempre. Então, o primeiro valor que ele te der ali, Yuri, sempre é de x. O segundo valor sempre é de y. Beleza? Entendi. Bora lá. Então, ó, continuando. Ponto C. Olha só o ponto C, Yuri. Menos 3 e menos 6. Então, você sabe que o menos 3 é de x, porque sempre x é o primeiro. Menos 6 é de y. Bora lá marcar, ó. X é menos 3. Pego o x, cadê o menos 3? Em x, tá aqui, ó. Faz os tracinhos, Yuri, ó. Faz os tracinhos, ó. Pode passar, não tem problema nenhum em passar. Agora, pega o menos 6 em y. Cadê o menos 6? Tá aqui, ó. Faz os tracinhos, ó. Não tem problema nenhum em passar, ó. Onde foi, Yuri, que eles se encontraram? Eles se cruzaram aonde? Aqui, ó, nesse ponto, ó. Tá vendo? Então, esse ponto é o C. O que é que eu vou fazer agora? Pego a borrachinha e vou apagar o excesso, para não ficar esses traços tudo aí, Yuri. Ó, apago aqui o excesso, ó. Apago aqui o excesso. Pronto. Então, o ponto C é esse daqui. Esse é o ponto C. É o encontro dos dois eixos aí, ó. Do ponto de X, do ponto de Y, achei o ponto C. Mais um aqui, ó. Quem é o ponto D? X é 4, Y é menos 4. Então, tá aqui, ó. Cadê X? Tá aqui, ó. 4. Faz o tracejado, ó. No 4. Não importa se é para cima ou para baixo, não, Yuri, ó. Tá vendo? Não tem nada a ver. Fiz no 4. Cadê o menos 4 agora de Y? Aqui, ó. Menos 4 tá aqui. Vou fazer o tracejado, ó. Não importa onde é, ó. Tô fazendo o tracejado. Encontrou aonde aí? Onde foi que eles se cruzaram? Cruzou aqui, professor Anderson, ó. Aqui, ó. Pronto, então esse é o ponto D. Agora eu vou pegar a borracha e vou apagar o excesso, para não ficar essa coisa assim, ó. Ó. Apagar o excesso. Pronto. Apaguei o excesso. Esse é o ponto D. Eita, D bonito. Ó, ponto D, tá? Então, o que é o ponto D? É o encontro do valor de X com o valor do Y. Encontrou os dois, marca. Então, ponto D é isso aí. Mais um aqui, ó. Ó o ponto E. 0 e menos 2. O 0 não se marca, que o 0 está aqui, ó. 0 de X, tá aqui. Você não vai marcar o 0. Tá? Quando tiver 0, não marque. Marque só o outro valor. Aqui está 0 de X e o Y é menos 2. Então, eu já avisei, ó, não marca o 0. Então, você não vai marcar nada no X e só vai marcar aqui o Y. O Y é menos 2. Então, tu vai chegar aqui, ó.
Você vai chegar aqui no Y, no -2 e vai marcar aqui, ó. Então, esse é o ponto E. Em cima do eixo Y. Você vai marcar o ponto E, tá? Porque o 0 não se marca. A não ser que seja 0, 0. Aí você vai ter que marcar porque não tem jeito. Ponto F, ó. Como é o ponto F? Tá aqui, ó. X é 4, Y é 0. Eu falei, não marca onde tem 0. Então, você não vai marcar agora o Y. Então, não marque o Y, porque o Y é 0. Marque só o X. X é quanto? Tá aqui, ó. X é 4. Então, tu chega agora aqui, em cima, ou seja, onde tiver 0, você vai marcar em cima do eixo. Então, ó, em cima do 4, aqui, ó, no 4, faça a bolinha e bote logo aqui, ó. Esse é o ponto F. Tá? E aí estamos prontos. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, ó. Eita, pessoal, já, ó, a aula estava até legal e passou, não foi? Já passou do horário. Eu vou só finalizar aqui para fazer uma pergunta a vocês. Botem aí no chat aí, por favor. Se aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, o ponto A que está aqui está em qual quadrante, pessoal? Bota aí no chat. Primeiro. No primeiro. Oi? No primeiro. Pronto. O A está no primeiro quadrante. E o B, pessoal, está em qual quadrante? No segundo. 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 E o terceiro está em qual quadrante? Oh. Falei bobagem, que eu já falei a resposta. E o terceiro está em qual quadrante? É isso que eu percebi, você falou a resposta já. Foi. Era assim, o C está em qual quadrante? Terceiro. Terceiro. E o D está em qual quadrante? No quarto. Quarto. Agora vem Quadrante. quarto. Agora vem uma pergunta mais difícil. O F que está aqui está no primeiro ou está no quarto quadrante? O F. No primeiro. Nenhum dos dois. Ele tá no meio. Ele tá entre... Ele tá na linha, né, professor? Ele não tá Eu nem creio no... que ele esteja no quarto. É isso. Vitória parece que acha que está no primeiro. Gisele diz que acha que está no quarto. E Yuri falou que estava na linha. E a linha, Yuri, é primeiro ou E tem quarto? como estar na linha, professor? Entre o meio? É isso que nós estamos discutindo aqui. Olha só, por causa do horário, e eu tenho uma reunião agora, eu vou já agilizar aqui o processo. Então, bora lá. Pessoal, primeiro você precisa entender o que é quadrante. Quadrante é uma região, ó, toda essa área que está aqui, ó, toda essa área que está entre os eixos, ó, entre os eixos, o que é entre os eixos, ó, toda essa área daqui é o primeiro quadrante. Toda essa área que está aqui embaixo, ó, toda essa área que está aqui embaixo, entre os eixos é o quarto quadrante. Então, quadrante, pessoal, é a região ou área que está entre os eixos, tá? Mas esse F daqui, ele não tá. Ele está em cima da linha, como Yuri falou. Esse F é como se fosse assim, pessoal, ó, em cima do muro, sabe? Em cima do muro. Se você cair para um lado, ele vai para o primeiro. Se você cair para o outro lado, ele vai para o quarto quadrante. Mas em cima do muro não é primeiro e nem quarto quadrante. Ele é em cima do eixo X, ou chamado também eixo das ordenadas. Entendeu, pessoal? Então, o F não é primeiro e nem quarto. Ele é o quê? Ele está... Não é nenhum quadrante. Não tem nenhum quadrante aí. Ele está onde? Em cima do eixo X, ou eixo das ordenadas. Esse ponto E daqui, pessoal, aqui, ó. Esse ponto E, ele é terceiro
ou é quarto quadrante? Ele tá Em cima da linha. ele tá no Y, No professor. primeiro quadrante, né? Não, ele tá no Y. O ponto E, de novo, repare que ele está em cima do eixo Y. Ele não é terceiro e nem quarto quadrante. Ele está em cima do eixo Y, ou eixo das ordenadas. Ah, Tá? sim. Pronto, pessoal. Então, deixa eu só fazer aqui a frequência, essa frequência online aqui de vocês. Pronto. Já fiz a frequência online. Agora eu vou ter uma reunião ali. Então, pessoal, fica aí para vocês estudarem, tá? Continue os estudos, vão abrir esse livro digital, deem uma olhadinha lá, beleza? Beleza, A professor. aula estava legal, mas vou ter que parar, porque eu tenho uma reunião agora. Valeu, galerinha. Então, até mais. Um abraço, Tchau, professor. Fica com Deus. valeu. Um abraço, tchau, gente.